Oi, pessoal, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Bom, ando sumida por aqui. Hoje eu resolvi dar o ar da graça, né, aparecendo, para falar um pouco. Algumas pessoas têm me enviado mensagem, têm me acompanhado lá no Substack, acompanhado o processo, né, de lançamento, né, de gestação, na verdade, do meu livro, meu terceiro livro, que está previsto para ser lançado entre maio a junho. Né? Estamos aí nesse processo e assim eu estou bem feliz com o resultado. Me sinto muito grata, né, honrada de poder trabalhar junto com a ajuda da doula de livros, né, que é a Raquel Benchimol, e toda a equipe da School Books, né, editora, que está fazendo um trabalho assim maravilhoso. E aí eu venho aqui aproveitar para falar um pouco sobre esse processo. Quem me conhece sabe da minha paixão pela escrita, na escrita expressiva, que para mim ela é uma ferramenta muito potente em processos de desenvolvimento pessoal e até mesmo em processos terapêuticos. Né? Eu sou uma pesquisadora, uma estudiosa dos benefícios da escrita e existem várias pesquisas, né, que comprovam que a escrita ela não só uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, que nos ajuda a organizar as nossas demandas, uma agenda, muitas vezes, né, colocar no papel os nossos sentimentos, as nossas emoções, coisas da nossa rotina que nos acontece, a escrita de diários, de blogs, enfim, ela acaba sendo uma ferramenta que acaba meio que organizando esse caos interno que muitas vezes nós temos. E aí, como desenvolvedora da metodologia das cartinhas do Florescer, né, que elas nasceram lá em 2018, e olha quanto tempo, né, que através desse produto, né, dessa metodologia, depois nasceram as cartinhas do Florescer Jovens, né, que é uma versão para adolescentes, as cartas do Conectar, onde trabalham as emoções, os sentimentos, as sensações, os desejos, né, que ajudam até mesmo a psicoeducar as pessoas em relação às suas próprias emoções, né? E são ferramentas que são utilizadas aí por diversos profissionais, por pessoas comuns também que querem utilizar a escrita como uma prática, né? E também ela foi uma ferramenta que acabou impulsionando a idealização de uma certificação, né, para ajudar os profissionais a utilizarem a ferramenta. Então, essa ferramenta do e aí, por conta do Florescer, né, principalmente na época da pandemia, foram desenvolvidas muitas oficinas, estudos, né, diante dos processos de utilização das cartinhas, né, com a escrita, acompanhamento, enfim, inúmeros momentos, né, aos quais essa ferramenta ela foi um apoio valioso, até mesmo para ajudar os profissionais a desenvolverem as suas atividades naquele momento, né, que para alguns profissionais existia uma grande necessidade, né, do apoio de ferramentas para começar a atender, né, pessoas à distância, online. Então, para alguns profissionais, a ferramenta ela veio a ajudar mesmo a melhorar essa interface, né, que naquele momento era tão essencial. E aí, lá em 2021, eu mergulhei em um estudo da escrita com base na teoria dos setênios do Rudolf Steiner, né, o autor dessa teoria. Ele entende que a cada 7 anos a gente vive fases, né, diferentes. Então, à medida que vamos nos desenvolvendo, a cada 7 anos, né, vamos meio que tendo uma virada de chave. A gente vai perfazendo essas fases, né? Então, eu assim eu flerto muito com essa teoria e são marcos, né, do desenvolvimento. Então, nessa época, foi idealizado uma trilha de escrita chamada Escreva ou Luiz, com base nessa teoria dos setênios, onde eu guiei várias pessoas, né, centenas de pessoas na intenção
de ajudar pessoas em um momento tão crucial naquele tempo, né? E, enfim, foi uma experiência, assim, fantástica, né? Muitos relatos, né? Assim, eu tenho um PDF cheio de feedbacks, né? Que as pessoas traziam sobre o quanto ter vivenciado aquela experiência, né? Fazia diferença para elas naquele momento tão difícil ali, que era o tempo da reclusão por conta da pandemia. Então, a cada vez mais, né, eu fui me aprofundando nesses estudos, e hoje, como estudante da área da gerontologia, que é uma área que eu acho assim essencial, onde a gente precisa se debruçar, né, para estudar mais sobre o envelhecimento. A nossa população está envelhecendo, a nossa população está envelhecendo, e cada vez mais é uma camada da sociedade que vai estar passando por muitas transformações, né, transformações profundas. As estatísticas, né, já mostram isso, né, sobre o aumento da longevidade, envelhecer com saúde, muito se fala disso. Isso é um tema assim muito importante de ser explorado. Então, juntando todos esses elementos, né, a minha experiência na área da psicanálise, que também vem recebendo pessoas, né, 60 mais, buscando esse processo de autoconhecimento, quanto essa área da escrita, né, e aí eu faço um adendo, porque eu comecei a explorar a escrita autobiográfica. A escrita autobiográfica que tanto une a escrita como uma ferramenta, né, de desenvolvimento, quanto ajuda com que as pessoas elas utilizem ela como ferramenta, mas que também sirva como um resgate, né, um resgate que de repente pode estar ajudando pessoas, né, a olharem ali para a sua história, para olhar um pouco mais para aqueles que já passaram, né, que também essa pessoa ela possa também se projetar um pouco mais para o futuro, analisando ali a sua condição atual. E daí veio a ideia, né, de escrever um livro onde eu pudesse estar organizando todos esses elementos em um único processo, em um processo ao mesmo tempo de autocuidado, de desenvolvimento pessoal, de resgate, um processo terapêutico e um processo também de você se projetar, né, para fazer melhorias na sua própria vida. E através das fases, né, da teoria dos setênios. Então, nasceu aí então o Fios da Vida, uma colcha de memórias alinhavadas com palavras. O Fiando a Vida também vai compor, né, esse, digamos assim, esse combo, porque também é um jogo de cartas, né? Eu acredito que as pessoas elas aprendem através de processos lúdicos, né? Nós como seres altamente criativos, né? Temos esse potencial, né, de apreciar tudo aquilo que é lúdico. Bom, eu acho que acabei dando muito spoiler aqui. Eu nem sei se eu poderia já estar falando assim sobre o Fios da Vida, mas algumas pessoas estavam curiosas, né? Todo esse gestar, né? A gestação desse livro, que começou lá em julho de 2023. Nossa, tem mais de um ano, né? Julho de 2024 fez um ano que eu escrevo esse livro, e é um processo. Estamos chegando ao final, assim, vamos deixar ele bem arredondado. Vai ser um livro assim, uma escrita muito delicada, e eu quero que ele chegue para muitas pessoas, né? Tá
Tá sendo bem especial. E assim, quem quiser, quem tá curioso, né, e quer acompanhar mais de perto, assina o Substack. Eu vou deixar aqui o link para vocês acompanharem lá. Existem duas possibilidades de você acompanhar um pouco sobre esse lançamento, que é através das publicações que ficam públicas para todos, né? E existe também a possibilidade de você poder assinar o Substack, né? Através de uma mensalidade recorrente, que é atualmente eu coloquei lá R$19, é algo bem simbólico, porque também assim, eu demando tempo para criar esses conteúdos, e também tem a possibilidade de ser uma assinatura anual, né? Essa assinatura anual, as pessoas que assinarem anual vão receber o livro físico tão logo ele esteja pronto e ele esteja disponível, né? Para os assinantes recorrentes, se eu não me engano, eu acho que a partir da 5ª assinatura consecutiva, a pessoa também ela vai receber o livro físico, né? E lá dentro dessa comunidade, eu vou estar explorando mais sobre os conteúdos que o livro traz, né? O livro ele é composto por 2 partes, né? A parte 1 e a parte 2. A parte 1 que fala mais de forma teórica sobre todos os elementos que compõem o livro, e a parte 2 através de todo o desenvolvimento com o CETEP. Bom, era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês, compartilhar um pouco dessa minha felicidade, tirar essas dúvidas, e assim, nossa, eu tô muito boa, sabe? Assim, muito feliz mesmo. Eu fico aqui doida para mostrar a capa para vocês, mas a gente ainda tá trabalhando nela, mas assim, eu já falo de antemão que quem receber esse livro vai gostar muito. É um livro que eu acho que vai passar de geração em geração. É muito especial. É uma escrita autobiográfica. Imagina você poder fazer um resgate da sua vida, ou você fazer, sei lá, um resgate da vida de alguém importante para você, e deixar ali algo escrito. Assim, é muito simbólico isso. É muito transformador também.